Olá, gente, boa tarde. Vou começar apresentando o professor Rafael Garret, que é professor do Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química da UFRJ e coordenador do Laboratório de Metabolômica, que é um laboratório associado ao LADETEC IQ da UFRJ. Ele é formado em Farmácia Industrial pela Universidade Federal Fluminense, possui mestrado em Química de Produtos Naturais pela IPPN UFRJ e doutorado em Química pelo IQ UFRJ, com sanduíche na York University, em Toronto, Canadá. Atualmente, ele atua como pesquisador sênior no Hospital Infantil de Boston, Escola de Medicina de Harvard em Boston, nos Estados Unidos. E o Rafael tem experiência em metabolômica baseada em cromatografia líquida com acoplada à espectrometria de massas, com mais de 50 artigos publicados, e nos últimos anos tem se dedicado à área de metabolômica clínica. Vou apresentar também o outro palestrante, que é o Igor. O Igor ele tem mestrado na área de Química Medicinal pela UFRJ e doutorado em Química Analítica pela UF. Seu doutorado teve ênfase em análise metabolômica baseada na espectrometria de massas, sob a coorientação do professor Rafael Garret. Atualmente, ele é pesquisador de pós-doutorado do LabMeta LipBio da UFRJ e trabalha com o desenvolvimento de métodos, validação analítica, metabolômica e lipidômica, usando a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas para aplicações clínicas, sob a supervisão do professor Alexandre Torres. Bom, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu passo a palavra para o professor Garri. Você pode Obrigado, Milena, compartilhar a sua tela. obrigado pela apresentação. Obrigado, pessoal do Portal Metabolômica, né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Então, já sou aqui, já membro, né, carteirinha, Portal Metabolômica. Então, foi uma iniciativa, né, muito legal, eu sempre falo isso e espero que cresça cada vez mais. Vou compartilhar aqui. Ah, eu não estou conseguindo compartilhar a tela, está desabilitado. Só um segundo. Acho que agora deve funcionar. Foi. Já estão vendo minha tela? Uhum. Ok. Hum. Estou vendo só a tela com a apresentação, né? Porque eu estou usando duas telas aqui só para ter certeza, A para gente estar está vendo a certinho. tela com as notas. Outra vez? Não mudou nada aqui ainda. Eu estou vendo a tela do software, do PowerPoint, sem ser a apresentação É sozinha. essa mesmo. Isso, esse aqui, né? Beleza. É porque tinha dado uma travada aqui para mim. Uhum. Acho que agora está tudo certo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre software chamado MS-DIAL, né, que também é um software para processamento de dados na metabolômica não-alvo. Então, as funções básicas dele, né, o objetivo final dele seria o mesmo, né, que vocês já viram do XMS, do MZMine. Então, hoje em dia, a gente tem um leque muito grande de programas, né, tanto abertos quanto pagos, para você fazer esse processamento de dados, tanto de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa, cromatografia gasosa, mobilidade iônica. Então, hoje em dia, você tem um cardápio muito grande aí. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com metabolômica, meu programa de processamento era o Excel. Eu exportava meus dados com planilha no Excel, juntava tudo, usava lá a fórmula de concatenar e criava minha planilha de dados alinhados. E depois, né, usei o Matchalign e XMS Online. Então, eu tive a oportunidade de testar, né, vários softwares aí ao longo do tempo, tanto os abertos quanto os pagos também, o Compound Discovery, o Progenesis QI, enfim. Eu acho que no final, o que eu mais me identifiquei, né, vamos dizer assim, é o MS-DIAL. Realmente, para mim, era um programa fantástico. Vocês vão poder ver um pouco, né, quais são essas qualidades, né, do MS-DIAL. Comparando um pouco, como vocês já tiveram, né, o curso sobre o XCMS e sobre o MZMine, eu acho que, na minha visão, um pouco a diferença entre os três, que eu acho que são os três principais programas abertos de processamento de dados, né? Assim, o XCMS, se você usar o R, ele é completamente customizável. Você pode tratar uma quantidade muito grande de dados,
Então, para quem trabalha com, né, um cohorte de várias amostras e tal, você consegue otimizar todos os seus parâmetros para isso, mas eu acho que ele peca na questão de anotação dos metabólitos. Então, o processamento de dados de MS2, a desconvolução espectral, ainda é um pouco deficiente, pelo menos na minha opinião, né? É um pouco deficiente e requer também que você saiba, né, no mínimo R, alguma coisa de programação para fazer o seu processamento de dados. O MZMine, para mim, ele é fantástico, porque você consegue, né, fazer cada etapa do processamento, ver, né, a influência de cada parâmetro e realmente entender o que está acontecendo ali a cada etapa. Mas, para mim, a desvantagem dele é um pouco na parte da anotação, apesar de ter melhorado, né, com essa versão 3, enfim, teve muitas mudanças, mas eu acho que ainda a visualização da questão da anotação dos dados ainda é um pouco, para mim, deficiente comparado ao MS-DIAL, e também o tempo de processamento. Eu acho o MS-DIAL um programa muito rápido, e ele foi desenvolvido para ser rápido mesmo comparado aos outros, para trabalhar com parte de metabolomica em larga escala, né? Então, no final, se pudesse juntar um pouquinho de cada um, né, seria o perfeito, mas não dá. Então, às vezes, você pode começar a fazer o processamento num programa e terminar em outro, dependendo de, né, o que você quer. Enfim. Então, vou falar um pouco sobre o MS-DIAL. Ele é considerado um programa universal. Por que universal, né? Porque ele consegue processar dados de vários equipamentos. Então, você pode rodar dados da Asnet, Bruker, Leco, Sykes, Shimadzu, enfim, praticamente todas essas grandes empresas de equipamento, de espectrometria de massas. E também os diferentes formatos, né, de aquisição de dados. Então, você pode processar dados de FUSCAN, dados de fragmentação usando DDA, usando DIA, Alliance Fragmentation, enfim, todos os tipos de aquisição de dados desses programas. Nas versões mais novas, né, você consegue importar direto os dados brutos, de algumas, tipo da Thermo. Eu sei que você consegue simplesmente importar os dados, não precisa converter, mas se você quiser, você pode converter para formatos abertos, como o MZML. Você também pode usar um conversor que, né, tem disponível também lá na plataforma da MSDial, que é para transformar em ABF ou IBF. E então, além disso, de você poder processar dados de diferentes equipamentos, diferentes formatos, diferentes modos de aquisição, você também tem à disposição, né, bibliotecas espectrais, né, no formato MSP, e também um banco, né, uma biblioteca em sílico de lipídios. E você pode rodar tanto no Mac quanto no Windows, Linux, enfim, acho que ele consegue abranger um pouquinho de tudo, né? Ele foi desenvolvido, pelo Hiroshi Tsugawa, lá do Japão, do Riken, em colaboração com o pessoal do grupo do Oliver Finn, da UC Davis. Então, uma coisa, essa é uma característica do MS-DIAL, né, quando você compara, sei lá, com o MZMine ou o XCMS, é que ele não é tão colaborativo, né? Quando a gente pensa em programas abertos, tipo o MZMine, é um projeto MZMine, né? Você tem vários pesquisadores de diferentes lugares colaborando, trabalhando junto, desenvolvendo novas ferramentas, adicionando novas ferramentas, né, que foram desenvolvidas. Eu acho que também a questão do XCMS, não o XCMS em si, mas você usar o R, né? Você pode pegar diferentes pacotes e combinar. O MSDAO ele foi desenvolvido, até é engraçado quando você escuta a palestra do Hiroshi, ele fala, tipo, o meu programa, então é uma coisa mais proprietária, assim, ele assume que é dele, é do grupo dele, então você não vê colaboração com outros grupos, você não vê novas ferramentas sendo desenvolvidas por outros grupos e sendo adicionadas. Então isso um pouco limita, né? Acredito que limita um pouco o desenvolvimento do software e até a questão dos tutoriais, de você ver material disponível para realmente entender como é que o programa funciona. Porque se você for no site ver o tutorial, ele é muito básico. Se você for tentar entender como é que é o algoritmo por trás do programa, você só tem alguns slides de PowerPoint, algumas figuras, você não entende nada, né? Mesmo pegando o artigo original, não tem tantas informações assim. Então, acho que é uma parte
desvantagem, né, desse tipo de programa. Você fica dependendo sempre do desenvolvedor também, né, para novas ferramentas. Apesar do, assim, desse ponto, o site do MS Dial, ele é muito rico, né, a gente vai ver um pouco. Então tem bastante informação, tem muitos dados, mas ainda considero isso uma desvantagem. Então, como outros programas, né, ele consegue fazer, né, o processamento de dados, que vai incluir, né, o pick picking, a desconvolução. Então, eu vou enfatizar aqui desconvolução, que é, no inglês é deconvolution, e as pessoas simplesmente transformaram o português em deconvolução, mas desconvolução já é um termo usado em português para processamento de sinais, né? Então já existe esse termo, tem por que ficar inventando outro. A gente não fala deconstruir, a gente fala desconstruir, né? Construir, desconstruir, convolução, desconvolução. Então, eu sei que a maioria das pessoas, né, usam deconvolução, mas eu vou ficar usando aqui desconvolução. Tá? Então, identificação dos compostos, o alinhamento dos picos, é uma coisa legal, que ele tem algumas formas de você normalizar os dados e também fazer análise multivariada, só para ter uma ideia geral de como é que estão os seus dados, enfim, né? Mas eu não recomendo ninguém usar o MSDAO para fazer análise multivariada, né? Vocês tiveram um curso sobre MetaboAnalyst, enfim, é só para você ter uma ideia dos seus dados depois do processamento. E você exporta seus dados, né, num formato de tabela, TXT, você pode abrir em Excel, então já está ali no formato já bem adequado para você fazer o upload no MetaboAnalyst. Você pode também exportar como arquivo próprio para fazer suas redes moleculares no GNPS, enfim, ele tem bastante opção de forma de exportar os dados. Você pode exportar também os espectros de fragmentação, se você quiser criar sua própria biblioteca, né? E a última versão é a versão 5. A versão 5, ela meio que repaginou o MS-DIAL, incluiu também funções de trabalhar com proteômica, se não me engano. Mas eu considero a versão 4, a última versão, a mais estável. Todos os testes que eu fiz com a versão 5, mesmo as 5.1, 5. Alguma coisa, sempre dá um crash, sempre dá algum problema, então eu continuo usando a versão 4. Então, ele é um programa que ele foi desenvolvido em 2015, justamente para tentar preencher uma lacuna que tinha na parte de processamento de dados de Data Independent Analysis, DIA, que os programas que tinham até o momento, MZMine e outras coisas, eram focados em DDA. Então, até se você pensar qual é o melhor programa para você processar dados de DDA, você vai pensar MZMine. Principalmente quando você quer fazer rede molecular, né, por toda a colaboração que tem dos grupos e a forma que você processa e exporta os dados. E o MSDAO ele foi desenvolvido justamente para a parte de aquisição independente. Até o nome dele, MS-DAO, MS, Spectrometry Data Independent Analysis. Então, já é característico disso, né? Ele foi desenvolvido em 2015 e, ao longo do tempo, ele foi sofrendo várias atualizações. Pelo menos a gente não pode reclamar, é a questão das atualizações. Então, às vezes, a cada semana você abriu o programa e ele dava lá, nova atualização. Então, o uso dele, né, foi aumentando com o tempo. E a gente tem uma linha do tempo aqui, foi um print que eu dei de uma apresentação do Hiroshi, quem tiver interesse, né, pode acessar o YouTube e dar uma olhada na apresentação dele. E ao longo do tempo a gente teve várias funcionalidades no MSDAI. Então ele foi criado para processar dados de SWOT e Awise Fragmentation, e aí começou a entrar outros módulos na biblioteca do Lipid Blast para anotação de lipídios, a parte de marcação isotópica, enfim, hoje em dia ele é um software muito completo. Essa aqui é a carinha dele, então ele é extremamente amigável quando você compara com outros programas. Você tem tudo ali numa janela só, e que é muito legal, você não precisa ficar abrindo novas janelas e tal. Então você consegue ver todos os seus dados de uma vez só numa única janela. E eu vou abrir aqui o site deles. Deixa eu te passear um pouco. Então, esse aqui
é o site, tá? No site vocês têm disponível os diferentes softwares que fazem parte, vamos dizer, dessa família, né? MS Dial, você tem MS Dial, MS Finder, enfim, vocês podem explorar um pouco aqui. Só quero mostrar de uma forma geral o site. Então, aqui fala um pouco, né, do que é o programa, qual é o seu objetivo, o link para alguns artigos principais que você pode usar para citar quando você usa o programa. Aqui você pode fazer o download, né, da última versão, né, 4.9 para Windows, a versão mais nova, né, 5.1. Se quiser também baixar a versão para Mac ou para Linux, está aqui disponível. Para quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o código, né, ele foi desenvolvido numa linguagem C, tá? Tem as outras versões aqui no repositório. O legal do MS-DIAL é que você, né, tem acesso a várias bibliotecas para anotar dados de fragmentação e vários arquivos para você brincar de demonstração, enfim. Então, aqui ele deixa disponível alguns templates, né, alguns arquivos, tutorial, tá? Tem um fórum que é muito ativo também, as pessoas vão lá, fazem perguntas, então qualquer dúvida você pode acessar o fórum. Tem algumas páginas que são relacionadas, tá? E o que é legal, o MSDA usa uma biblioteca no formato MSP, que é o mesmo formato que a NIST utiliza, né, de biblioteca espectral. E ele deixa disponível várias bibliotecas, uma compilação, né, de várias bibliotecas públicas. Então, você tem, por exemplo, o Mass Bank, já no formato MSP, que é o ideal para MS-DIAL. Então, ele fala que, olha, você tem 8.000, né, praticamente 8.000 entradas nessa biblioteca, no modo positivo, no modo negativo. Então, ele já fez todo o trabalho de acessar essas bibliotecas públicas, separar o modo positivo e negativo e botar no formato adequado para você usar no MS-DIAL. Então, você pode baixar todas as bibliotecas, né? A última atualização foi aqui no meio do ano passado. Então, você pode acessar todas as bibliotecas no modo positivo, no modo negativo, as bibliotecas que têm também dados em sílico, tá? Mas você também pode acessar as bibliotecas individuais. Então, por exemplo, isso é legal para quem trabalha com a parte de produtos naturais. Em vez de baixar uma biblioteca enorme que vai ter um monte de coisa que não é relacionado a produtos naturais, né, você pode procurar aqui as bibliotecas voltadas, do tipo do GNPS, do Respect, biblioteca do Hacking mesmo, enfim, biblioteca do grupo do Oliver Finn, de produtos naturais. Então, você baixa essas bibliotecas e você monta, né, compila essas todas como um único arquivo MSP e usa. Você pode criar a sua própria biblioteca, você pega algum arquivo desse aqui como modelo, tipo, isso aqui bem pequenininho, você apaga, pega os seus dados como modelo e cria a biblioteca para rodar na MSDI. Então, eu acho isso fantástico. Te dá muita liberdade você trabalhar com a parte de anotação. Aqui tem vários, né, arquivos que você pode baixar para brincar um pouco com o programa. Tem dados de cromatografia gasosa, cromatografia líquida, usando coluna C18 HILIC, com aquisição, né, dependente de dados ou independente, com a Wise Fragmentation, com o SWOT, enfim. Você pode baixar aqui e brincar um pouco. A parte de lipidômica, né? Quando vocês vão ver que no processamento você pode escolher se você quer trabalhar com metabolômica ou lipidômica. Para trabalhar com lipidômica, ele já tem uma biblioteca interna do MS-DIAL. Você não precisa usar uma biblioteca externa. É uma biblioteca em sílico, desenvolvida pelo grupo do Oliver Finn, que é a LipidBlast, que foi aumentada, né, pelo grupo do Hiroshi. Então, você tem dados até de predição de tempo de retenção, que é validado com dados experimentais. Então, se você usar o mesmo método, né, que é descrito aqui do grupo, né, Oliver Finn ou do Arita, você consegue usar o tempo de retenção também para aumentar a confiança nos seus dados de anotação. Existem softwares que conversam com MS-DIAL. Então, depois o Igor vai falar um pouquinho sobre o MS Finder. Então, é legal que você pode cruzar dados, né, de um programa, joga direto para o outro e processa no MS Finder. Tá? Enfim, uma visão geral para vocês do site.
E quem tiver interesse, tem um tutorial também aqui para aprender mais um pouco como é que se mexe na minha cidade. Então, acho que todos vocês receberam as instruções de como fazer o download do programa. Então, seria legal que todo mundo pudesse, né, acompanhar o processamento e fazer junto e tirar as dúvidas. O MS-DAO não precisa ser instalado, isso é uma coisa legal também. Então, só você baixar o arquivo compactado, descompactar e procurar aqui o arquivo executável MS-DAO. Quem gosta de trabalhar com console pode vir aqui na MS-DAO console, mas só clicar aqui e abrir o programa. Então, eu já vou abrir o meu aqui. MS-DAO. E abre ele. Eu acredito também que todos já tenham acesso, né, aos arquivos que a gente vai usar nesse tutorial do MS-DAO. Então, são arquivos já convertidos para MZML, então já é um formato que você pode fazer importação direta pela MS-DAO. Tá? Pelo que eu entendi, esse é um projeto, né, de uma comparação interlaboratorial. Então, diferentes laboratórios analisando o mesmo grupo de amostras por LCMS. Então, vai simular, né, crescimento de alga, tá, matéria orgânica marinha, usando diferentes concentrações. Então, a gente tem o branco, que seja o branco de processamento, a gente tem o branco, que eu acho que é só, né, um meio que é usado para depois adicionar, né, essa alga, e era em diferentes concentrações. Então, o legal do MSDAI é que você pode selecionar um arquivo e dizer que ele é um branco, e ele faz uma subtração dos dados, né, de forma automática das suas amostras em relação ao branco. Tá? Enfim, mas para você começar um processamento, você tem que entender um pouco como que são os seus dados, né? E eu não adquiri esses dados, eu não sei quais parâmetros que foram usados, né? Então, quando você pensa no processamento de dados, você tem que conhecer o mínimo. Então, qual foi o instrumento, qual é a resolução, que tipo de aquisição, qual é o threshold normalmente, né, daquele instrumento, né, o que se considera ruído ou não ruído, qual é a faixa de massa. Se você não tem um programa, por exemplo, se esses dados foram dados adquiridos no equipamento Orbitrap, se você não tem um Excalibur para você processar esses dados, tem que usar algum outro programa, porque o MSW ele não vai te dar essa opção de você inspecionar os seus dados. Então você já tem que ter uma ideia, né, de como que são os seus arquivos para você botar todos os parâmetros no MSW. Então uma coisa que você pode fazer, que geralmente eu faço, é utilizar o Proteo Wizard, que ele tem uma ferramenta, né, que é o Sims. Vou abrir aqui. Quando você instala, ele te dá duas opções, duas ferramentas, uma que seria o MS Convert, que é para converter os dados, o outro para você dar uma olhada nos seus dados. Então, geralmente o que eu faço é dar uma olhada, né? Pega um arquivo, dá uma investigada nesse arquivo. Nesse caso, eu peguei o arquivo, né, 5A5, que nesse planejamento você tem aumento de concentração aqui né, dessas águas de água aqui. Então, você não quer pegar o arquivo mais complexo, ou vamos dizer assim, o mais concentrado, né, em termos de... Você espera que seja mais concentrado em termos de metabólico, né? Porque senão o teu threshold vai ser muito alto. E se você colocar um corte muito alto, você vai perder os picos minoritários, ou que seriam os sinais mais diluídos, né, nessas outras amostras. Então, eu peguei uma do início aqui. Então, você abre o seu arquivo para começar a fazer uma investigação sobre quais parâmetros você vai usar.
Então, só de abrir o arquivo, ele já me dá aqui que eu tenho aproximadamente, né, 5.000 data points, então seria 5.000 scans. E olhando aqui a parte do cromatograma, você pode ver que ele começa de 0 e vai até 17 minutos, mais ou menos. Você pode expandir a área, então até 0,5 minutos você não tem sinal praticamente, né? Seria o tempo morto ali da coluna. E ali depois de 14 minutos, você tem um sinal que se repete, tá? Então seria praticamente, acredito que é a lavagem e reequilíbrio da coluna. Então você não precisa trabalhar com essas regiões quando você faz o processamento de dados, porque elas só aumentam o tempo de processamento e aumenta o ruído na sua planilha final. Então você pode fazer o processamento já cortando essas partes que não te interessam. Tá? Aqui embaixo você pode ter uma ideia geral de como os dados foram adquiridos. Então, olha só. Você tem aqui MS1 e MS2. Então, sabe, tem dados de full scan e dados de fragmentação. Tá? No dado de full scan, eles foram adquiridos de 150 a 1.500. Então, eu já tenho aqui a minha faixa de massa. Tá? Então, já sei, opa, vou processar meus dados, né, trabalhando aqui de 0,5 a 14 minutos. Minha faixa de massa é de 150 a 1.500 Daltons para o MS1. E se você olhar os dados de MS2, a faixa de massa ela vai variando. Então, eu tenho um precursor, tá? Uma janela de isolamento. Se você olhar aqui, ó, precursor 167, a janela 166.5 a 167.5. Então, é meio que de um Dalton, 0,5 para cada lado. Então, isso me leva a crer que é uma aquisição, né, do tipo DDA, onde eu tenho relação, né, precursor com os produtos, e essa janela aqui de aquisição dos dados de fragmentação, de 50 a 90, porque o precursor é 167. Então, só de fazer uma inspeção, eu já sei, ok, qual o tempo de retenção que eu vou usar, qual é a faixa de massa para o MS1. Eu sei que é um experimento de DDA, né? Eu posso até brincar um pouco aqui. Deixa eu jogar uma Rafael, folhinha. Oi. só introduzindo aqui uma interação, a professora Margarete Gallo fez o seguinte comentário aqui, mas o ProteoWizard não aceita dados adquiridos em DIA. Nesse caso, teríamos que ter o software do vendedor, o proprietário, ou então ver os dados no MZMine, né? Não, não. Você pode olhar os dados de qualquer tipo de aquisição. DDA, Alliance Fragmentation, como DIA, qualquer coisa. Você pode abrir o arquivo aqui. Porque você consegue converter os arquivos de DIA também no ProteoWizard. Essa aqui é uma ferramenta só para você olhar os seus dados. Então, você pode abrir qualquer tipo de dado aqui, tanto já convertido como XML, quanto também os dados, né, raw, originais. Entendeu? Então, Legal, obrigada. vamos dizer, né, vamos dizer assim, qualquer tipo de arquivo que você consiga converter usando o ProteoWizard, você consegue olhar os seus dados aqui usando essa ferramentazinha do ProteoWizard, tá? A gente pode até abrir depois um dado, isso aqui é um dado da Termo, né? Pode abrir um dado da Waters aqui de MSE, que é um Alliance Fragmentation, para vocês verem também um pouco aqui a diferença, né, do formato de arquivo DDA para o DIA. E uma coisa que a gente pode ver também, olha, eu tenho uma sequência de scans aqui. Então, o meu scan, esse 2168, nível MS1. Se você olhar depois desse scan do MS1, você tem MS2. 1, 2, 3, 4, 5. Depois MS1 de novo. E 1, 2, 3, 4, 5. Isso me leva a crer que é uma aquisição em full scan com DDA top 5. Tá? Se você clicar o mouse aqui, ele vai abrir uma janelinha, vai te dizer, olha, isso é um dado no modo positivo. Tá? Então, só de inspecionar a fragmentação, a energia de colisão foi de 30, na série de 30. Então, só de dar uma inspecionada aqui, usando esse software, você consegue obter várias informações que são importantes para fazer o seu processamento no MS-DIA. Além disso, você pode pensar um pouco
na questão da intensidade dos picos que você vai usar como o seu corte, né? O seu threshold. Então, como é que eu vejo isso aqui? Então, por exemplo, eu posso organizar os picos de acordo com a intensidade do base peak. Então, o meu pico, vamos dizer assim, opa, aqui para baixo, esqueci de selecionar a janela. Então, o meu pico de intensidade mais baixa, tá? Ele está na faixa de 10 a terceira. Se você ordenar de novo, meu pico de intensidade mais alta está na faixa de 10 a oitava. Então, você já vê que nesse tipo de equipamento, né, uma intensidade muito baixa seria o seu ruído está em 10 a, né, 10 a terceira, uma muito alta, 10 a oitava. Então, para saber qual pode ser o seu corte, você pode caminhar um pouco, né, nos scans e olhar com a intensidade. Aqui eu vou colocar o nível só MS1, porque eu vou olhar só no full scan, né? Não vou olhar na fragmentação. Vou voltar aqui. Então, você vai passando pelos seus dados e vai olhando a intensidade dos sinais. Então, se eu expandir aqui, eu vejo que, ó, 2 a quinta, eu tenho muito ruído ainda. Meus sinais mais intensos, já a partir de 1 a sexta. Então, você pode ir pelos scans, pela questão de intensidade dos picos, aqui, ó. 5 a quinta. Se eu botar uma linha aqui, eu vou ver um monte de ruído. A partir disso aqui, eu começo a ver alguns picos. Você também pode olhar pela questão do tempo de retenção. Tá? Então, você vê os picos do início, do meio e do final do seu cromatograma, como é que a intensidade varia. Então, aqui, por exemplo, em 0. Opa, passei demais. Em 2 minutos, se eu der um zoom aqui, ó, 1 a quinta, eu tenho muito ruído ainda. Posso ir lá para o meio, 7 minutos, e comparar uma sexta, ou então os ruídos estão, né, ainda na faixa de uma sexta, enfim. Então, essa é uma forma de você fazer uma inspeção inicial dos seus dados. Então, você pode escolher um corte para você fazer o primeiro processamento, e você pode usar, se você tiver controle de qualidade, amostra de controle de qualidade, por exemplo, você pode usar ela para fazer uma investigação, um primeiro processamento no programa, depois você volta e revê seus dados, aumenta ou diminui esse corte. Então, quando eu começo a fazer a investigação, eu gosto de processar primeiro um número pequeno de amostras, eu boto um corte um pouquinho mais alto, então aqui eu vi que a partir de, né, a maioria dos ruídos estão na faixa de 5 a 5, então eu boto, né, no cuidado de Orbitrap aqui, 5 a quinta ou 1 a sexta, vejo quantas features foram detectadas no final, se eu achar que é um número razoável, eu continuo, se eu achar que é um número muito baixo, eu diminuo o meu ruído, se eu achar que é um número muito alto, eu aumento um pouco mais o meu corte, tá? Então, não existe uma fórmula mágica, você tem que inspecionar os seus dados e você tem que brincar com algumas amostras até escolher os parâmetros mais adequados. E lembrando que, né, você processa várias amostras, grupos diferentes, nunca vai ter os parâmetros perfeitos para todas as suas amostras, você vai ter sempre, né, um equilíbrio ali, você vai perder alguns picos, algumas amostras, conseguir uma boa resolução em outras. Então, aqui, olhando os dados, a gente pode trabalhar com corte do cromatograma de 0,5 a 14 minutos, a faixa de MS1 de 150 a 1500, é um modo positivo, a gente sabe que foi uma janela de isolamento de um Dalton, mas isso não interessa para o MSDAO, interessa saber que é um dado de DDA, e o meu corte aqui fica na faixa de 5 a 5 ou 1 a 6, dependendo, né, se você quer deixar um pouco mais de ruído ou não, tá? Então, agora eu posso abrir o MS Dial. Rafael, só antes de você Oi. passar aí para o Dial, perguntaram se você tem conhecimento sobre dados MAUD sendo aberto nesse software no CMS. Você sabe se ele lê também? Eu acredito que sim.
porque você pode abrir dados de infusão direta também. São dados que não têm a cromatografia. Então, dado de molde também é um dado sem cromatografia. Só, né, aquisição no espectrômetro de massas. Eu acredito que sim. Eu acredito que ler todos os tipos de arquivo de espectrometria de massas. Você não vai ter, né, o nível 1 e 2, né, o fusca em fragmentação, você vai ter só um nível ali, não vai ter o cromatograma. Mas tem que testar. É um programa aberto, né? Só fazer o download e Beleza. testa. Obrigada. O MS-DAO é a versão 5.0, não a qual a gente vai trabalhar aqui a 4.9, mas a partir da 5.0 você consegue processar dados que não têm a cromatografia. Então, fusão direto, acredito que MAUD também. Tá? Então, quem trabalha com MAUD pode dar uma olhada na versão mais nova, não a versão 4.9. Tá? Uma diferença do, né, MZMine para o MS-DAO, o MZMine você consegue, né, ir fazendo o processamento em etapas e ver o resultado de cada etapa. No MS-DAO você vai colocar todos os parâmetros e rodar tudo. Se você não gostar, você volta e faz tudo. Então não dá para ir etapa por etapa. Tá? Então, para você criar um projeto é bem fácil. Então, File, criar um novo projeto. Então, aqui você tem que direcionar qual é a pasta que você vai salvar seus dados, mas também não é só a pasta que você vai salvar, é a pasta onde estão os seus dados, no nosso caso, MZML, então, os seus dados brutos. Né? Você não consegue criar uma pasta, né, criar um diretório para salvar seus dados e depois importar os seus arquivos de uma outra pasta. Então, quando vocês forem organizar o dado de vocês, já cria uma pasta com os seus arquivos lá dentro e vai ser aquela pasta que você vai processar e vai ter os resultados salvos. Tá? Então, vai abrir aqui. Hum, Então, puxei a pasta onde estão meus dados, MZML. Aqui você vai escolher se seus dados são dados, né, de ionização branda, então cromatografia líquida usando ionização por elétron spray ou algum tipo de cromatografia gasosa onde você tem uma ionização branda ou uma ionização, né, mais energética, como ionização por elétrons. Então, dependendo do tipo né, soft ionization, hard ionization que você escolhe aqui, você tem parâmetros que podem ser diferentes, porque, né, o tipo de dado é diferente. Então, no nosso caso, é um dado de LC-MS. Então, estou trabalhando com LC. Se fosse a iMobility, você tem uma outra função aqui que te abre, né, ou esconde alguns outros parâmetros. Então, dado de LC. Nesse caso, são dados de DDA. Então, a gente fez uma investigação dos dados e chegou à conclusão que era dados de DDA. E como esses dados foram transformados, né, em MZML, eu acredito que eles também foram transformados de profile para Centroid. Mas você também consegue olhar isso. Fechei, né? Você também consegue olhar isso lá no seu programinha. Então, se você abrir aqui, e der um zoom nos seus dados, você vai ver que é um dado centroide. Então, é um bastãozinho, não é um perfil de Gaussiano, igual, né, no modo profile. Então, isso aqui, dados formato centroide. Tá? Se por acaso você tiver dados no, né, no formato profile, então, por exemplo, se adquiriu no formato profile, provavelmente foi adquirido, né, usando o Orbitrap, você não precisa converter seus dados. Né? Por exemplo, ele consegue ler dados brutos da Thermo, e se for no formato profile, ele consegue fazer a conversão para transformação para Centroid no próprio MS-DIO. Tá? Então, você só tem que saber selecionar aqui qual é o tipo de dado. Então, nesse caso, é Centroid. Modo de ionização, positivo ou negativo. Então, a gente viu que é o modo positivo. E você está trabalhando com metabolômica ou com lipidômica? Tá? Isso aqui é importante porque se você estiver trabalhando com metabolômica, você tem que, para fazer anotação, você tem que usar aquelas bibliotecas no formato MSP.
que você pode baixar direto do site do MS-DAIO, ou você pode criar a sua própria biblioteca. Você pode usar uma biblioteca da NIST, né, onde você já tem a opção de converter a biblioteca NIST para o formato MSP e usar aqui. Se você escolhe Lipdômica, ele vai usar a biblioteca em sílico do LipdBlast para fazer as anotações. Tá? Nosso caso é metabolômica. E você pode adicionar algumas informações aqui de metadados, né? Então, qual foi o instrumento, enfim, qual foi o grupo, energia de colisão, alguns comentários, que você pode compartilhar o seu projeto com outras pessoas, né? Então, a gente colocou todos os parâmetros, próximo, e aqui agora a gente vai escolher os dados. Então, aqui quando ele já abre aqui, né, padrão ABF, mas nossos dados são dados MSML. Vocês podem ver que tem, ó, formato RAW, que é Thermal, Waters, formato da SciEx, tá? Formato da Agilent, então nosso MSML. Aqui estão os nossos dados. Então, vou selecionar tudo e vou abrir. Nessa janelinha aqui, né, você pode adicionar informações. Então, eu aconselho a todo mundo já colocar todas as informações aqui dentro, porque com as informações de grupo, né, vocês vão ver que a MSDAO ele já começa a fazer algumas comparações, alguns, né, análise de fold change, você pode fazer análise multivariada comparando os grupos, e também com as informações aqui de ordem de injeção das suas amostras, você pode fazer alguns tipos de normalização que usa o controle de qualidade. Nesse caso, é uma pena que a gente não tem amostra de controle de qualidade, então a gente não consegue fazer normalizações utilizando controle de qualidade. Mas você já pode colocar aqui algumas informações, por exemplo, essa amostra PPL é um branco, então eu vou dizer que ele é um branco, porque o programa vai usar a informação disso aqui, então vai pegar essa amostra para poder subtrair, né, no final da minha planilha de dados, isso, né, subtrair o branco. Então, vocês podem preencher tudo aqui manualmente, ou vocês podem simplesmente copia tudo e abre o Excel. Bom, quando vocês têm poucas amostras, é fácil você, né, editar direto. Quando são muitas amostras, é mais fácil você abrir o Excel e colar. E fazer a edição aqui. Tá? Depois copia do Excel e cola de volta lá. Eu acho que eu já tenho uma... Deixa eu ver, acho que eu já tenho um arquivozinho pronto aqui. Pronto. Então, eu já coloquei aqui os atributos. Não, não é esse. Tá, vamos lá. Então, a classe... Vamos dizer que ela é A15. Essa aqui seria A45. Essa A5. E essa aqui M. Você pode especificar qual é o batch. Então, se você, né, faz análise de vários, injeta vários batches de amostra, e a ordem de injeção aqui não tem ordem de injeção, né? Mas se tiver, você coloca. Você pode também colocar dados de qual foi o volume de injeção e se você vai incluir todas as amostras em processamento ou não, tá? Então, próximo. E agora começa, né, as opções, os parâmetros que você vai usar. Então, de novo, se você tem os dados adquiridos no modo profile e você escreve que é profile, o MSDAO ele vai fazer, né, a transformação
e vai dos seus dados profile para Centroid. Tá? Depois que ele faz a transformação, a primeira etapa ele vai fazer a detecção de todos os sinais. Então, você tem que colocar aqui qual é a sua tolerância para ele fazer essa detecção. Então, isso aqui lembra muito, né, os parâmetros que você utiliza também em outros programas, como XCMS ou MZMine. Tá? Então, qual vai ser a sua tolerância em Dalton? Se você coloca o mouse aqui, o cursor aqui em cima, ele te dá, olha, esse programa utiliza, né, o cromatograma de íons extraídos, pelo menos para que o TOF de 0.01 a 0.5 é bom. Então, ele te dá alguns, né, um guia para você começar a brincar com seus dados. Tá? Então, a gente pode deixar aqui como 0.01, e aqui se você quiser aumentar para 0.05 ou 0.025, depende muito, né, se seus dados são de alta resolução, baixa resolução, né? E, assim, além disso, não é só a questão da resolução do seu equipamento. Quando você começa a pegar seus dados brutos e, por exemplo, fazer uma conversão para Centroid, dependendo do seu software, ele pode aumentar o seu erro de massa. Então, tem muita gente que reporta, por exemplo, para dados da Waters, apesar de você adquirir em alta resolução, né, usando o Lock Spray, às vezes, quando você vai exportar seus dados, ele não exporta o Lock Spray, que ele serve para corrigir os dados de massa. Então, os dados não saem corrigidos. Então, apesar de ser adquirido em equipamentos de alta resolução, os seus dados finais não foram corrigidos. Então, a acurácia já diminui um pouco ali. E também, quando você faz a transformação de profile para Centroid, né, você pode aumentar ainda mais esse erro na massa. Então, eu não recomendo ninguém botar uma tolerância muito baixinha aqui, 0.000 alguma coisa. Por mais que o equipamento ele te dê um erro no final de 5 ppm, né, para essa questão de detecção dos picos, como é um algoritmo que ele está, né, olhando para os seus dados, você não está fazendo isso manualmente, é bom deixar a tolerância sempre um pouquinho mais alta. Então, eu mantenho aqui 0.01 e uso 0.05 para dados de MS2, até porque, por exemplo, no Orbitrap, você pode fazer um full scan em alta resolução, 70.000, né, por exemplo, 140.000, mas geralmente os dados de MS2 a gente diminui essa resolução para aumentar o número de scans. Então é muito comum você adquirir os dados em alta resolução em 70.000, no MS1 e no MS2 17.500. Então eu coloco essa tolerância um pouco maior. Então a gente viu que a gente vai trabalhar com 0.4 a 14 minutos, faixa de massa, se não me engano, é de 50, não, 150.500. E mesma coisa para o MS2. Apesar que o MS2, né, como é DDA, ele pode pegar algum íon na faixa. Você pode botar uma, assim, aquisição em faixas diferentes para MS1 e MS2, depende do seu instrumento. Né? E como não sei como é que os dados foram adquiridos, vou botar de 50.500, porque às vezes um íon de massa 180 que foi fragmentado, você pode ver os fragmentos de massa até 50 ali ou mais. Tá? Número de cargas, se você trabalha com metabolômica, máximo 2 cargas, você não vai ter, né, moléculas multicarregadas. Se você trabalha com proteômica, bota lá para 8 ou mais. E aqui, né, esse número de threads, isso aqui é meio que, né, como é que você vai processar seus dados em paralelo? O MSW consegue fazer o processamento em paralelo, né? Isso diminui o seu tempo de análise. E o número que você vai colocar aqui depende da especificação do seu computador. Seu computador tem 4 núcleos, 8 núcleos, então você pode olhar apertando Ctrl Alt Del, por exemplo, e vir aqui no Tasks Manager, Performance, e você olhar, por exemplo, o meu computador, ele é um computador que ele tem 4 core e tem 8 processadores lógicos. Então, para processar aqui na minha SDIAL, geralmente eu coloco 4. Tá? Se o seu computador ele tem, se ele for só de 2 núcleos ou ele ter só 4 processadores lógicos, você diminui para 2. Então, isso, né, é como o seu computador vai processar os dados. Tá?
Aqui já fica selecionado por padrão, né? Que você vai processar todos os seus dados, então ele vai fazer o processamento de cada arquivo individual, depois ele vai fazer o alinhamento de dados. Tá? Se você não quiser fazer o alinhamento de dados, você pode desclicar aqui. Como o número de amostras é pequeno, são acho que 13 amostras, se não me engano, e no meu computador levou acho que 4 minutos para processar os dados, eu não vou trabalhar só com 3 amostras e depois refazer os dados colocando suas amostras. Eu vou processar direto aqui, tá? Então, primeiro você coloca os seus dados gerais, né? Então, a faixa de tempo de retenção, a faixa de massa, né? Número de processamentos em paralelo que o seu computador vai fazer. Depois você vai na parte de detecção de picos. Tá? Nessa parte de detecção de picos, você tem que colocar qual o seu corte ali, qual é o threshold. Cada equipamento, né, ele vai ter uma sensibilidade diferente e uma variação diferente do que é um sinal muito baixo e um sinal muito alto. E a gente viu, né, inspecionando os dados, que 5, né, elevado à quinta era um bom corte. Então pode ser um bom começo, né? Eu vou colocar um corte aqui de 5 é aqui. Na parte de detecção dos picos, o MS-Dial, né, ele primeiro detecta todos os sinais de massa, depois ele faz uma extração, né, faz um cromatograma de íons extraídos para todos os sinais, e aí ele aplica um algoritmo de suavização, que seria esse aqui, para ele saber qual é, né, o início de um pico, o topo do pico e o final desse pico cromatográfico. Ele usa isso para diferenciar um pico de um ruído. Tá? Então, depois que ele faz essa detecção e a suavização dos picos, então tem o algoritmo que ele faz, a primeira derivada, a segunda derivada, enfim. São, né, aplicações que vão sendo feitas para ele conseguir diferenciar o que é um pico e o que é um ruído. Então, depois que ele diferencia o que é um pico e o que é um ruído, ele vai fazer uma filtragem dos seus dados de acordo com o seu corte que você coloca aqui. Então, por mais que ele consiga detectar um número muito maior de picos, se você coloca um corte aqui de 5 é 5, se estiver abaixo disso, ele não vai usar, né, para prosseguir com o seu processamento. Tá? Então, esse parâmetro é muito importante. Se você coloca um corte muito baixo, você vai ter uma quantidade muito grande de sinais, mas também vai ter muito ruído. Se você coloca um corte muito alto, a quantidade de ruído vai diminuir muito, mas também a quantidade de sinais que você vai ver no final vai ser muito pouca. Tá? Então, tem que ser um equilíbrio. Isso que é legal, você usa primeiro o corte, vê como é que estão seus dados, se precisar, reprocessa diminuindo ou reprocessa aumentando esse corte aqui. Esse mass slice é como que ele vai... Deixa eu... Tem um slide aqui que ajuda um pouco. Cadê? Então, nessa janela aqui, você tem alguns parâmetros, que é a amplitude, o mass slice, o nível de suavização e a largura do seu pico. Tá? Imagina o seu pico, né, um cromatograma de picos extraídos aqui. Então, você tem a altura dele e a largura. Então, esse threshold aqui, ele vai te dizer, ok, então, um pico acima de 1.000, acima de 10.000, eu vou manter no meu processamento, abaixo disso ele vai ser excluído. E um pico cromatográfico, né, ele é formado por vários pontos de aquisição. Então, você pode colocar um limite aqui, por exemplo, de, olha, para ser considerado um pico, ele tem que ter pelo menos 5 pontos de aquisição. Então, aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, provavelmente um aqui, 9. Então, ele tem que ter pelo menos 5. Menos de 5, ele não é um pico cromatográfico. Tá? Esse valor aqui depende muito de como é que você está adquirindo os dados. O valor de 5 scans é um valor padrão, tá? Que você pode usar. Mas, por exemplo, às vezes quando eu faço uma análise que eu só uso MS1, eu tenho muitos pontos de aquisição. Então, esse limite aqui aumenta um pouco para diferenciar os meus picos reais de ruído, porque o ruído às vezes tem só 2, 3 pontos de aquisição. Tá? Mas se você estiver trabalhando, se o seu objetivo às vezes é ter muito fragmento, então você aumenta o seu cycle time de aquisição do seu espectroma de massas, você consegue coletar muitos dados de fragmentação, mas você adquire poucos pontos, né, poucos scans por pico, ou numa cromatografia rápida. Então você diminui
esse número de pontos por pico aqui, você consegue pegar mais pico. Então, você pode trabalhar com um valor de 5, que, vamos dizer assim, é bom para todo mundo, mas isso pode se alterar de acordo com seus dados e o seu objetivo. É difícil a gente ter, né, alguns valores padronizados, porque cada um trabalha de uma forma diferente, dados de instrumentos diferentes têm características diferentes, então é importante você otimizar os parâmetros para o seu conjunto de dados e para o seu experimento. Então, vamos lá. Então, nesse caso, você escolhe, né, qual é a largura do seu pico, quantos pontos de aquisição vai ter, quantos scans, qual é a altura que você vai usar para cortar ele e qual a sua tolerância em massa para você fazer esse slice. O MS-DIAL, né, a forma que ele processa os dados, ele transforma, né, cada sinal que ele chama num peak spot. Então, vocês vão ver que ele vai plotar no final os seus dados, né, desse formato aqui, tempo de retenção, M/Z, nesse dado bidimensional, e cada spot desse aqui é como se fosse um cromatograma, né, base peak, cromatograma de extraído, formato base peak, e vai ter o seu próprio valor de tempo de retenção, valor de M/Z, intensidade do pico, tá? Então, o MS-DIAL, ele faz essa, vamos dizer assim, a detecção dos picos, ele gera os sinais, cria esse peak spotting, e depois ele vai fatiando, né, essa janela aqui de acordo com a sua tolerância que você coloca em Dalton. Qual é o resultado disso? Se você tem um pico e você usa um mesh slice muito baixo, por exemplo, 0.001, então você está dizendo que o erro associado, aí comparando o topo do pico, 0.001 para um lado para o outro, a sua tolerância é muito baixa. Então, o que pode acontecer é, nesse mesh slice, ele fatiar o seu pico em mais de um pico. Então, ao invés de ter uma bolinha aqui que representa o seu sinal, teria que mais de uma bolinha, porque o seu pico foi fatiado. Se você bota um mesh slice muito largo, 0.5 ou 1, quer dizer que o erro associado a essa massa vai ser grande, ele vai acabar pegando outros sinais, né, que estão próximos ali. Então, o valor de 0.1 é o valor que a maioria das pessoas usam, né, para você evitar um pico fatiado e evitar também que você acabe englobando outros picos com esse erro de massa mais alto. Tá? Então, esse parâmetro é muito importante. Se você vê que seu pico está ficando, né, um sinal está sendo dividido em vários outros sinais, você pode aumentar aqui essa tolerância do seu mesh slice. Aqui um exemplo eu tenho, ó, tempo de retenção nesse eixo e intensidade. Estão vendo que tem vários pontos de aquisição aqui para formar um pico cromatográfico. E cada bolinha dessa aqui é um scan. E esse scan, né, você tem a detecção dos íons presentes aqui. E nesse caso, íon 647, né, a cada scan você tem uma variação, um erro de massa que é normal. Né? E você pode colocar qual é a tolerância, né, considerando que o topo do pico, que é uma intensidade sinal mais intenso. Então, desse topo do pico, que seria o 647, 51, 28, qual é a tolerância que você usa, né, para a esquerda ou para a direita ali, para ele considerar, para fatiar esse pico aqui. Se você bota a tolerância muito baixa, ele vai fatiar só aqui, e os outros sinais que ainda faziam parte do pico vão fazer parte de outro pico. Tá? Vamos voltar. Aqui eu posso fechar. Vamos voltar para a minha cidade. Então, você vai colocar aqui o threshold, né, da intensidade do pico, seu mesh slice, até ele recomenda 0.05 a 1. Tá? Não menos do que isso, não mais do que 0.1. Aqui é a sua largura, né? Aqui você considera quantos scans para você formar um pico e um nível de suavização do seu pico. E o legal da MSDI é que você pode colocar uma lista de exclusão. Então, se você já tem ideia dos contaminantes que estão presentes na sua amostra, às vezes plasticida, alguns sinais que se repetem da fase imóvel, que você já está acostumado a ver ali, você pode colocar aqui para ele desconsiderar, tá, nessa parte de detecção dos picos. Ele vai excluir, tá, das etapas seguintes de processamento.
ou até mesmo depois que você faz todo o processamento, você começa a investigar seus dados, você vê que tem vários sinais que são ruídos, ou você pode alterar os seus parâmetros, ou você pode colocar aqui como lista de exclusão. Tá? Beleza, a gente vai para a próxima aba, que é a aba de desconvolução. Essa aba aqui, ela é importante, né, esse parâmetro aqui, para quem trabalha com dados de dia. Porque DDA, você não precisa ter uma desconvolução espectral, né? Você tem relação direta precursor-produto. Quando você tem, né, dados de Data Independence, você não tem uma relação direta precursor-produto, então ele vai usar isso aqui para tentar fazer desconvolução e separar, né, espectros de fragmentação e relacionar com o íon precursor. Essa é a grande vantagem da MSDAO e ele foi criado para isso. Tá? Se você tem dados de DDA, como é o nosso caso, a gente não precisa se preocupar com isso aqui. Mas se você não tivesse, entender um pouco esse parâmetro aqui não é simples, né? Os algoritmos por trás disso aqui, para como é que ele processa esses dados de desconvolução, não são simples. Mas, né, basicamente, você pode entender que se você colocar um valor muito alto, próximo a 1, você vai ter no final poucos picos desconvoluídos. Se você coloca um valor mais baixo, que é 0,5, você vai acabar tendo muito sinal de ruído. Tá? Então, 0,5 é um valor intermediário ali que você pode usar. Essa amplitude, mesmo sendo dados de DDA, você pode, né, colocar algum corte de amplitude, porque às vezes você tem um número muito grande de arquivos para serem processados, por exemplo. Então, cada parâmetro disso aqui vai influenciar no tempo seu, né, que o seu programa vai levar para processar seus dados. Se eu quero aumentar a velocidade de processamento, eu posso colocar um corte aqui, amplitude 10, amplitude 50, 1000, enfim, depende de como é que é a intensidade dos seus dados de fragmentação nesse conjunto aqui, para poder eliminar um pouco de ruído do MS2 também e aumentar o tempo de processamento. Quer dizer, né, diminuir o tempo de processamento. O processamento ficar mais rápido. Dados de DDA, o processamento é muito rápido, porque ele não faz a desconvolução. Quando você tem, igual a vez eu processo 300 amostras, tudo fazendo desconvolução, porque são dados de MS, né, All Ions Fragmentation, eu sempre coloco uma abundância aqui para ele cortar, para aumentar o tempo de processamento. Tá? Isso não compromete meus resultados finais, porque eu estou tentando eliminar ruído. Tem uma outra função, que é o seguinte. Se você tem dados, né, de dia, o que acontece é que você não tem relação precursor-produto. Você faz a desconvolução para tentar achar qual seria o seu precursor. Então, é muito comum que você tenha um precursor e você tenha massas acima desse íon precursor, né, porque tudo foi fragmentado junto. Então, quando você coloca que excluir depois do precursor, quer dizer que depois que ele fez a desconvolução, e você sabe que é o seu precursor, ele vai eliminar todas as massas acima para tornar o seu espectro de fragmentação mais simples e ter uma similaridade maior com os dados da sua biblioteca espectral. Tá? Você pode, né, manter ou não sinais de isótopos, isso aqui é específico para dados de fragmentação. Tá? Então, tem pessoas que às vezes usam o perfil isotópico dos dados de MS2 para auxiliar na identificação, tá, dos fragmentos. Então, você pode manter ou não. Quando eu coloco 0,5, eu praticamente não quero manter. Nessa etapa de desconvolução, para aqueles íons que ele não conseguiu fazer esse processamento, o algoritmo ele acaba excluindo dados de perfil isotópico, tá, do meu espectro de fragmentação. Se você quiser manter esse dado de perfil isotópico, você clica aqui. Se você não quiser, você desclica. Lembrando, essa aba aqui é toda voltada para dados de fragmentação e desconvolução, principalmente dados de GIA. Tá? Depois dessa etapa, eu tenho uma etapa de identificação. Nessa etapa de identificação, né, é onde eu posso inserir a minha biblioteca no formato MSP. Então, acho que todo mundo teve acesso, né, às instruções lá, no drive do portal Metabolômica, onde vocês poderiam baixar a biblioteca do Mona no formato MSP. Essa biblioteca é formato MSP, que está baixado, mas você pode abrir com qualquer editor de texto.
tá? E vocês vão ver como é que é o formato dessa biblioteca. Então, você pode baixar as bibliotecas do site da MZMine, você pode baixar do Mona, mas só se for do Mona, né, você tem que garantir que esteja no formato certinho MSP. Rafael, a Oi. Tânia pergunta aqui que se para produtos naturais seria melhor manter os íons isotópicos. Eu acho que isso independe um pouco se é produto natural ou não. A não ser que você tenha... É porque, assim, essa questão do perfil isotópico é para os dados de fragmentação, MS2. E aí depende como é que você está identificando, né, os seus espectros de fragmentação. É só no caso que, às vezes, você não tem um perfil isotópico no MS1 muito claro, você pode tentar usar o MS2 para auxiliar na identificação. Ou então, por exemplo, você tem alguns compostos ali que têm um perfil isotópico característico, sei lá, tem cloro, tem bromo, e você vai ver no seu perfil de fragmentação, né, os sinais referentes aos isótopos, né, com 2 Dalton de diferença, do cloro, né, 35, 37, o bromo 79, 71, você pode manter ali para fazer a identificação. Mas fora isso, se não for essas características assim, eu não mantenho não, eu excluo tudo, tá? Obrigada. Essa aqui é uma biblioteca no formato MSP, é a biblioteca do Mona, está no modo positivo. Então, ela é organizada dessa forma. Você tem o nome do metabólito, né? Você pode ter aqui INTKey, o SMILES, o tipo de precursor, né? O tipo de adulto do precursor, é um espectro de fragmentação, o MZ do precursor, aqui ele foi adquirido, né, no instrumento da Waters, de baixa resolução, modo positivo, energia 40 volts, a fórmula, tá? E aqui seria o espectro de fragmentação, né? O íon e a intensidade. Então, tem 8 fragmentos e cada um com essa intensidade. Então, só de olhar essa primeira entrada aqui, você já vê que essa biblioteca, ela não tem dados somente de alta resolução, tem dados também de baixa resolução. Então, isso é importante você saber, porque quando você colocar a tolerância de massa, né, para ele comparar os seus íons, os seus, né, espectro de fragmentação com os dados da biblioteca, você tem que levar em consideração que a biblioteca também tem dados de baixa resolução. Ou, às vezes, por mais que seja alta resolução, às vezes o erro associado é muito maior do que 5 ppm, que às vezes o seu instrumento dá um erro de 5, mas você pode ter instrumentos que o erro vai ser maior, que não está calibrado, enfim. Então, sempre coloca uma tolerância um pouco maior. Então, esse é o formato da biblioteca MSP, tá? Então, você tem várias entradas aqui. E as informações. Então, no meu caso, eu vou lá selecionar. Então, vou escolher a biblioteca Mona. Tolerância de tempo de retenção. Se você usa a sua própria biblioteca, onde você tem dados de tempo de retenção, você pode colocar uma tolerância bem baixinha aqui, porque você tem os dados de fragmentação da sua biblioteca. Se você não tem, deixa essa tolerância bem alta, que é para ele não levar em consideração o tempo de retenção para fazer essa comparação. Tá, a tolerância do MS1 e MS2, como eu falei, deixar aqui bem alta, 0.01, 0.05. Se você tiver a sua própria biblioteca, você sabe como é que são os seus dados, você pode botar essa tolerância aqui tipo, muito menor, né, 0.05. E o MS-DIAL, ele utiliza diferentes algoritmos para comparar os seus dados experimentais com dados da biblioteca. Ele usa o dot score reverso e outros, mais um de similaridade. No final, ele faz uma média, né, um score dos 3 para te dar um valor final. Então, você pode colocar aqui qual o seu corte, né, de semelhança do seu dado experimental com o dado da biblioteca. Se você colocar um valor muito baixo aqui, você vai acabar tendo muitos hits que perfil de fragmentação muito diferente do seu e vai te dar mais trabalho para fazer, vamos dizer assim, a curadoria dos seus dados finais. Se você bota muito alto, o número de hits com a biblioteca vai ser baixo. Eu costumo colocar de 70 a 80, tá? Quando eu trabalho com dados de DDA,
dados de DDA são muito mais limpos, né? Assim, dados de perfil de fragmentação. Como você tem relação precursor-produto, e geralmente você faz isolamento no quadro polo desse precursor, com 1 Dalton, 1,5 Daltons, o seu espectro de fragmentação ele fica muito limpo. Então, quando você vai fazer essa similaridade com a biblioteca, esses scores são muito mais altos quando você compara com dados de GIA. Então, quando eu trabalho com DDA, geralmente eu coloco um score de 80, tá? Porque assim, eu confio nos dados que eu estou gerando. Quando eu trabalho com dados de Alliance Fragmentation, eu coloco esse score um pouco menor. Por causa na desconvolução, você vai perder sinais, né? Um processamento ali que você tenta comparar, né, um monte de fragmentos juntos e relacionar alguns fragmentos com alguns precursores, enfim, é mais complicado. Então, você tem espectros que não tem todos os sinais, espectro de fragmentação, o que pode ter mais ruído. Então, o threshold, né, acaba ficando um pouco menor. Senão, você vai ter pouquíssimos hits na biblioteca. Então, é melhor deixar o threshold baixo e você fazer uma curadoria no final. Você pode usar ou não o tempo de retenção, né, para entrar no seu score ou para filtrar. Então, de novo, se você tem a sua própria biblioteca com os tempos de retenção, você pode selecionar aqui e botar uma tolerância baixinha. Então, ele vai procurar, né, nessa biblioteca inicial e ele vai te dar tanto resultado de, ok, o que foi identificado por MS1 com essa tolerância e o que foi identificado por MS2. Tá? Além disso, você pode usar um outro arquivo aqui, que é um arquivo TXT, para fazer uma segunda etapa de identificação que não leva em consideração o perfil de fragmentação, somente a massa exata. Então, para que isso é legal? Então, exemplo, você usa uma biblioteca pública, tá, para comparar os dados de fragmentação, e você usa um arquivo TXT aqui com seus dados de padrão interno, que você quer identificar os seus padrões internos. Porque às vezes a biblioteca não vai ter o seu padrão interno, e aqui na biblioteca você pode colocar tolerância de tempo de retenção também, tolerância de massa, né? E o score. Tá? Então, você pode usar os dois. Ele primeiro faz essa busca na biblioteca MSP, depois ele faz na TXT. Tá? Você pode colocar aqui também um corte, né, de intensidade de sinais de fragmentação. Você pode usar ou não. E você pode reportar só os top hits ou reportar todo mundo. A próxima aba é uma aba de adultos, então para a questão de identificação, de você entender os seus dados, você pode colocar quais são os possíveis adultos presentes, que podem estar presentes, né, no seu conjunto de dados. Então, como a gente colocou que estava trabalhando no modo positivo, ele já dá as opções de adultos no modo positivo. Então, você vai colocar aqui, claro, né, M mais H. Então, se você tiver, por exemplo, com algum aditivo, um formiato de amônio, seria interessante você colocar também, né, porque é comum formar adultos com amônia. Então, adulto com sódio, com potássio, a formação de dímeros, enfim, você escolhe quais são os adultos, né, principais para o seu tipo de amostra. A próxima etapa é a etapa de alinhamento. Então, ele já coloca um nome aqui, você pode mudar o nome, aí cabe a você. Ele coloca, né, resultado Rafael, de alinhamento e a data. desculpa te interromper. Antes de você passar para o alinhamento, tem uma pergunta aqui que eu não entendi exatamente, mas está perguntando se tem um exemplo do padrão interno em TXT. Eu não sei se está se referindo ao que tem no site do MSDAO, né? Então, eu tenho aqui, tem um template aqui. Ah, beleza. Porque minha ideia é ver como é que vai ficar o tempo e se der, depois a gente processa os dados porque a gente está processando dados de DDA para seguir, né, os mesmos arquivos, mas a ideia é processar os dados de dia para o Aham. pessoal ver qual é a diferença dos parâmetros. Então, Eu isso só vou, aqui, eu só vou então, nesse meio tempo, lançar uma enquete para ver se o pessoal está acompanhando, se está tudo bem, Rafael. Ok? É tá, porque vai beleza. aparecer na sua tela aí. Não, tranquilo. Mas eu posso continuar falando ou é melhor? Pode prosseguir, pode prosseguir. Tá. Então, isso aqui é o meu arquivo TXT com os padrões internos. Então, por exemplo, eu tenho aqui, tipo, isso aqui,
chegar pro lado aqui. Então, arquivo TXT, você tem o nome dos compostos, tá? A massa dele, então, se nesse caso a gente estiver trabalhando com dados de modo positivo, seria o valor de M/Z que você espera detectar esses sinais, o tempo de retenção, que está fora da ordem, né? Não está exatamente na mesma coluna, mas as informações são o nome, né? O M/Z, tempo de retenção, o tipo de adulto, e aqui é opcional você colocar o int key. Tá? Então, quando você monta, na verdade, esse aqui é o template, né? Esse aqui eu baixei da MS-DAI, esse aqui não é meu nome. Eu estou achando estranho. Então, você pode baixar na MS-DAI vários templates, você, né, usa a base e vai, né, editando, colocando qual o seu, né, quais são os seus padrões internos. Então, você usa isso aqui. Você pode abrir no Excel e montar e depois só lembra de salvar, né, no formato, né, TXT também. Você vai adicionar ele aqui, tá? Então, se eu selecionar, ele vai abrir todo o seu arquivo TXT. Você coloca o seu arquivo e seleciona TXT. Tá? Mais alguma coisa, Joana? Mais alguma pergunta? Não, agora zerou aqui. Obrigada, Tá. Rafael. Alinhamento, ok. Então, ele coloca aqui o nome, ele já cria o nome sozinho, ele coloca a data e coloca a hora aqui, que é para diferenciar se você faz várias etapas de processamento, ele vai criando, né, nomes diferentes. Arquivo de referência. Então, isso aqui é muito importante, que eu já vi muita gente colocar os arquivos de referência, né, uma escolha, vamos dizer assim, equivocada. Então, o algoritmo usado no MS-DAO é praticamente o mesmo usado no MZMine, que, se não me engano, é o Joint Alignment, alguma coisa assim. Então, ele usa um arquivo de referência. Então, ele pega todas as features desse arquivo de referência e pega um outro arquivo e compara esse arquivo de referência. Então, ele vai comparando todo mundo com o arquivo de referência. Se, por acaso, esse arquivo de referência eu não tenha um determinado íon que tem no outro arquivo, ele usa o íon desse outro arquivo para ser o de referência agora, ele vai montando isso tudo. Então, se você tem um arquivo de referência, você quer aquele arquivo que você considera ele mais complexo, que tenha todos os sinais. Então, até por isso que é muito importante você, né, a gente fazer os controles de qualidade, que a gente chama os QCs de mistura de amostra, o pool, QC. Você mistura, né, faz a licotagem ali, você injeta em intervalos periódicos no seu batch, que você usa o QC também, né, principalmente do meio do batch, para você usar como referência. Nesse nosso caso aqui, a gente não tem QC, então eu vou pegar um arquivo mais complexo, que eu acho que é esse de 45, aqui qualquer repetição. A tolerância do tempo de retenção para o alinhamento, então ele coloca aqui, olha, para uma coluna C18, 0.05 para 0.1 é um bom valor de tolerância para você fazer esse alinhamento do tempo de retenção. E de MS1, 0.01 a 0.0025, tá? Então, de novo, isso vai depender muito dos seus dados, né? Da exatidão que você tem, quando você, né, se está usando alta resolução ou não. E aqui, né, realmente numa coluna C18, esse valor aqui pode ser bem baixinho, porque, né, a reprodutibilidade é muito grande. Agora, eu uso muito coluna Hillick, né, porque eu vejo muito metabólito polar, e já é bem conhecido que na coluna Hillick a gente tem uma variação grande no termo de retenção, né? É característica dela. Principalmente quando você já, né, a gente injetou muitas amostras assim. Então, eu costumo colocar essa tolerância bem maior, tá? Em vez de 0.1, 0.2. Assim, você não tem que adivinhar nada. O que que você pode fazer? Se você tiver padrão interno, você pega padrão interno, né, do início, do meio, do final do seu batch e compara a variação do tempo de retenção. Se você tem os seus controles de qualidade, você abre esses amostras de controle de qualidade, dá uma olhada em alguns sinais e vê como é que o sistema de retenção está variando e você coloca aqui a sua tolerância. E pode ser tanto de tempo de retenção quanto também do valor de massa. Então, você pode plotar, né, num eixo, né, a ordem de injeção, no outro eixo, o valor da massa, e ver como é que ela está variando, ou o valor de tempo de retenção, tá? Para saber qual a tolerância que você coloca.
Você tem aqui alguns pesos. Então, para o tempo de retenção, alinhamento, usando o tempo de retenção ou, né, a massa, você pode colocar um peso maior ou igual. Então, às vezes eu coloco, quando eu uso a Hillick, né, eu sei que varia muito, eu boto um peso um pouquinho maior para alinhar considerando o valor de massa, porque eu estou trabalhando com alta resolução. Então, desde 0,7 para o valor de massa, 0,5 para o valor de tempo de retenção. Quando eu trabalho, né, com uma coluna C18, uma reprodutibilidade muito grande, eu coloco igual 0,505. Tá? Como eu não conheço muito bem esses dados, vou botar 0,505. Aqui é um filtro, né? Você pode usar esse filtro para eliminar algumas features que aparecem em poucas amostras, ruídos. Então, existem dois tipos de filtro. Esse Peak Counter Filter e o número de sinais detectados em pelo menos um grupo. Então, lembra que lá no início a gente estabeleceu grupos de amostras. Então, seria a amostra A45, A15, A5, M e o branco. Então, se eu estou considerando replicatas, eu posso colocar que para uma feature continuar no meu processamento, ela tem que aparecer em todas as replicatas de um mesmo grupo, por exemplo. Então, como é que você vê isso? Em porcentagem, né? Vamos supor que você tem 20 amostras e você tenha 4 replicatas. Então, ok, 4 de 20 eu vou colocar 20%. Então, para o mesmo grupo, essa feature tem que estar presente nas 4 amostras. Ou você pode baixar. Então, além de você fazer um filtro por grupo, você pode fazer um filtro total. Então, por exemplo, se você tiver 20 amostras, eu posso considerar que, olha, eu tenho 20 amostras, dessas 25 que são meus controles de qualidade. Então, eu tenho que ter pelo menos todas as features detectadas no controle de qualidade, ou pelo menos 5 das 20. Então, você pode colocar um filtro aqui. Tá? E lembra sempre que é em porcentagem, então tem que fazer a continha, né? Do mínimo que você quer para o número total de amostras. Você pode botar 20%, 30%. E é claro que isso aqui, né? Se você coloca um filtro, você também diminui o tempo de processamento que o programa vai levar, tá? Como eu indiquei que eu tinha uma amostra que era branco, eu posso selecionar aqui, ó, remover as features baseadas na informação do branco com um fold change de 5, tá? Então, ele vai eliminar essas features presentes na minha amostra que esteja abaixo, né, desse fold change de 5. Eu posso escolher, ok, eu vou eliminar, mas olha, se eu tiver um match com a minha biblioteca, eu vou manter, mesmo que ele esteja aqui nesse corte do meu branco, ok? Eu posso escolher que os dados sugeridos sem MS2 também sejam mantidos, eu não gosto, porque eu prefiro só com a similaridade do perfil de fragmentação. Ou você pode manter todo mundo e assinalar um tag que você tem vamos dizer assim, um filtrozinho aqui que você pode escolher o que é branco, o que não é branco, tá? Isso depende de cada um. E além disso, você pode escolher aqui o gap filling. Então você colocou vários parâmetros para o software saber o que é um pico, o que não é um pico. Por exemplo, a intensidade é um dos parâmetros. No final do seu processamento, é muito comum que o software não seja capaz de detectar alguns sinais. Não detectou porque você colocou esse filtro, ou não detectou porque, enfim, faz parte, todos os programas têm alguma deficiência em detectar alguns tipos de pico. Então, o que o programa pode fazer? Ok, fiz todo o processamento considerando todos os parâmetros que você colocou para mim. No final, se eu tiver um valor, né, eu boto assim, se eu não detectar alguma feature, eu posso voltar para os seus dados e pegar qualquer pico que esteja presente ali, mesmo que não esteja atingindo os seus parâmetros mínimos. Então, sei lá, meu parâmetro de intensidade é 10 a sexta. Ele vai pegar qualquer pico, mesmo que a intensidade não seja 10 a sexta, a tolerância seja de 0,01, por exemplo. Só para não deixar um valor faltante. Então, ele faz uma reanálise dos seus dados para preencher essas lacunas vazias. Aqui a gente não tem dados de mobilidade iônica e a gente não está trabalhando com marcação isotópica. Então, terminei aqui todo o processamento. Beleza. Estou pronto para rodar meus dados. Tá? Então, eu acho que a gente pode fazer agora
Vinícius, pessoal, a gente coloca para rodar e dá um intervalo. Ok, sem problema. Uhum. Rafael, eu posso só Oi. te fazer uma pergunta que fizeram aqui? A Margarete Galo perguntou: o que é gap filling by compulsion? Então, basicamente, se eu não clicar aqui, ele não vai fazer nenhum gap filling. O que ele não conseguir detectar vai continuar como NA na minha planilha final. Se eu clicar aqui, quer dizer que ele tem que fazer o gap filling. Então, depois de fazer, né, essa filtragem do cromatograma, detectar os sinais, né, extrair ter o cromatograma de uns extraídos e fazer o corte de acordo com a amplitude, o mass slice, a suavização, desconvolução, se tiver dados de dia, identificação, enfim, ele vai fazendo todas as etapas de processamento. E no final, quando ele alinha todos os meus dados, se por acaso eu tiver a amostra depois desse alinhamento, onde esteja faltando uma feature ali, porque simplesmente ele não detectou devido aos meus parâmetros ou porque o software realmente não pegou, se eu clicar aqui, ele vai rever o processamento e vai inserir, né, nesse meu espaço faltante qualquer pico que esteja presente, mesmo que não atenda os meus critérios de processamento. Tá? Então, isso que seria esse gap filling. Falar assim, ó, vai lá e preenche o espaço vazio. Mas ele também não coloca qualquer coisa. Se não tiver pico, ele vai deixar como vazio também. Tá? E se ele encontrar alguma coisa que ele considere um pico, mesmo que não atenda os meus parâmetros, ele vai colocar o valor de intensidade. Tá? Obrigada, Rafael. Eu tenho uma pergunta também, não sei se dá tempo de fazer. Acho que sim, né, Vini? Sim, sim. Quando não faz o gap filling, você vai ter muitos valores de zero aí na sua tabela final. E aí Sim. normalmente faz a imputação com algum valor. Qual a sua opinião sobre a imputação e como você acredita que é a melhor maneira de fazer isso? Pergunta difícil, né? Isso aí. Cada um pensa de uma forma diferente. Então, vamos lá. Uma primeira coisa, quando se o MS Dial, quando ele gera a planilha final, ele não deixa célula vazia. Ele coloca zero. E quando você pega essa planilha e, por exemplo, submete ela para o Metabo Analyst, ele vê esses zeros, ele acha que é um valor. Então, para ele, não tem valor faltante na sua planilha, porque tem zero. Isso é uma coisa importante para vocês. Então, geralmente, quando eu exporto, eu vou no Excel e vou lá e procuro todos os zeros e substituo o zero por nada, que aí fica realmente valor faltante. Né? O que você pode fazer com esses valores faltantes? Você pode imputar um valor que é muito baixinho, então você escolhe, sei lá, metade do menor valor que você tenha na sua planilha. Então tem vários softwares que podem fazer isso, que é só para você não ter um valor vazio, porque o valor vazio ele te atrapalha no processamento. Quando você vai fazer as análises multivariadas, você não pode ter valor vazio, você não pode ter zero. Você não vai fazer uma transformação logarítmica com zero, que assim, vai dar um erro. Você não pode fazer logaritmo com zero. Então, primeira coisa, você não pode fazer análise multivariada com zero na sua planilha. Então, o que você faz? Ou você bota um valor diferente de zero, né, que é um valor muito pequeno, que não vai ter influência nenhuma na análise estatística, é só para não ter zero, ou você filtra os seus dados. Porque, assim, se você tiver uma feature que vai aparecer somente em 3 de 20 amostras, provavelmente aqui é um ruído, não é uma feature real. Então, geralmente, o que eu faço, eu coloco um corte de 30%. Né? Então, o que seria esse corte de 30%? 30% ou 70%, depende de como é que você pensa. Uma feature tem que estar presente em 70% das minhas amostras. Isso você pode até brincar aqui com o seu filtro no próprio MS Dial, ou você pode usar em outro programa. Tá? Porque outro programa também é legal porque você pode brincar com esse corte de 70, depois 50, 30, enfim. Você pode ver como é que esses dados se comportam. Mesmo assim, depois de você fazer um corte, você ainda vai ter valor de faltante. Aí esse valor de faltante, você pode colocar um valor muito baixo, de novo, né? Aqui são um valor baixo só para não ser um zero, ou você pode imputar. Então, existem alguns algoritmos para você fazer imputação de dados. Então, eu geralmente uso o KNN, que ele vai meio que pegar a sua amostra, ver onde está o valor vazio, e ele olha
para amostras que têm um perfil semelhante ao perfil da sua amostra e usa essas amostras muito parecidas para imputar um valor ali. Porque às vezes esse valor faltante é um problema do software que não conseguiu detectar um sinal, não porque realmente não tem na sua amostra. Porque às vezes você pega a sua amostra e abre, sei lá, o seu arquivo RAW no seu programa original lá do equipamento, da Thermo, da Waters, e você vê um pico, mas depois do processamento o pico não está lá, né? Então, eu costumo fazer esse corte de, né, tem que estar presente 70% das amostras, e o que continuar vazio eu faço imputação pelo KNN, tá? Existem várias formas diferentes de imputar. É sempre importante você olhar, depois que você fez a análise multivariada, você olhar a sua lista de biomarcadores e tal, você volta para os seus dados para ver se realmente aquele pico ele existe ou ele foi imputado. É importante sempre fazer essa curadoria, sempre volta para os seus dados, vai, volta, vai, volta. Obrigada, Rafael. Uhum. Vini, você pode me confirmar se eu posso fazer as outras perguntas ou se a gente está sem tempo? Acho que a gente teria, em teoria, 10 minutos até o intervalo. Então, se o Rafael já vai colocar para processar, acho que a gente pode fazer as perguntas, aí colocar para processar e ir para o intervalo. Tá, Então, então já vou. vamos colocar para processar primeiro. Uhum. Então, você pressiona ali finalizar. Como essa biblioteca do Mona é uma biblioteca grande, né? Eu usei essa biblioteca porque eu imagino que nos outros cursos as pessoas também usaram essa biblioteca, só meio que para poder comparar o mesmo dado, a mesma biblioteca. Mas quando você vai testar, eu costumo fazer um corte da biblioteca, botar uma biblioteca menorzinha, porque eu só quero dar uma olhada inicial nos dados. Depois eu reprocesso uma biblioteca grande, que eu deixo rodando overnight em casa, não tem problema, né? Porque uma biblioteca muito grande às vezes demora para carregar a biblioteca, tá? Enfim. A gente pode ir para as perguntas. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui anônima, que seria: você consegue selecionar mais de uma base de dados na mesma análise? Para o MSDAI versão 4.9, você carrega um arquivo MSP, tá? E não sei se vocês lembram, no site da MSDAI, você tem vários bancos de dados, né? Vamos lá. Mona, RISPEC, GNPS. Você pode baixar individualmente ou você pode baixar a biblioteca do MSDAI, que ele compila todo mundo. Então, na verdade, é uma compilação de várias bibliotecas. Eu acredito que o Mona também seja. Se eu não me engano, essa biblioteca, né, que vocês baixaram é uma compilação de várias. Então, você já pode baixar aqui essa compilação, mas você também pode, por exemplo, pegar esse arquivo MSP, é o que eu faço. Eu vou lá, baixo a biblioteca do MSDAI ou da Mona. E eu tenho minha própria biblioteca. Então, pego esses arquivos MSP, copio de um, colo no outro. E crio minha própria biblioteca. Na versão 5, a partir da versão 5, não precisa criar uma biblioteca gigante. Você pode, quando faz o processamento, ele te dá a opção de você escolher diferentes bibliotecas. Então, você vai selecionando diferentes arquivos MSP. Não precisa, né, juntar tudo numa só. Perfeito. E a última pergunta antes do intervalo é também anônima. O valor 5 de fold change entre o sample max pelo blank average dependeria do tipo de equipamento e olhando o perfil cromatográfico, certo? Isso. Você tem que ter uma ideia de assim, como que varia a intensidade dos seus sinais no seu branco e na sua amostra também. Esse fold change, você pode colocar 5, você pode colocar 10, você pode colocar 20. É meio que você divide, né, a intensidade do teu sinal na amostra pela intensidade do sinal no branco. Nessa divisão, vai te dar lá. 2 vezes maior, 3 vezes, 4, 5 vezes maior. Você tem o Sample Max. Esqueci de clicar, mas se você clicar, ele também te dá a opção de Average, se não me engano. Então, ele pode ver qual é a média nas amostras, qual é a média no branco, para fazer essa subtração, tá? A gente só teve um branco, mas se você tiver vários brancos, você pode colocar. Lá no início, indica quais são os brancos, ele vai fazer uma média de todos os seus brancos. Tá? Então, de novo, assim, esse valor de fold change sempre depende dos seus dados. Então, se você trabalha com amostras que são muito diluídas, né, por algum motivo, a sua característica da amostra não consegue concentrar mais, a intensidade dos íons na sua amostra vai ser baixa
E não vai ser tanta diferença em relação ao branco. Porque os íons têm intensidade baixa, a concentração na sua amostra ali é baixa. Ou a questão de ionização, né? Porque quando a gente fala de elétrons para ir nessa concentração, às vezes está muito concentrado, mas o sinal é muito baixo porque não ioniza bem. Às vezes você tem a amostra que está muito concentrada demais e o branco muito baixinho, enfim. Você tem que olhar seus dados, né? Não existe, né, valores padrão, mas você pode começar assim com um bom valor, né? Dali você meio que olha alguns sinais do seu branco, olha alguns sinais na sua amostra, vê qual é a diferença dos dois, e você coloca esse valor de fold change. Tá? O legal da MSDA é que você pode criar um grupo que é o grupo branco. E aí vocês vão ver depois do processamento que você compara os diferentes grupos na sua amostra e você vê mais ou menos qual é a intensidade dos íons no seu branco em relação às suas amostras. Você pode reprocessar seus dados aumentando esse corte, né, de fold change para 10 ou para mais, ou diminuir. Tá?